Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio. Hoje a gente dá continuidade ao estudo daquela trigonometria que agora ela se estendeu ao estudo da circunferência, professor. É trigonometria na circunferência trigonométrica, onde a gente já pontuou com vocês a principal relação dessa trigonometria, a relação fundamental. Vocês recordam lá? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. Bem como a gente fez aí um feedback de tudo que é necessário, fundamental, para a compreensão e o desenvolvimento desse conteúdo. Quando eu digo de feedback, de recapitulação, eu estou falando daquele conhecimento prévio que vocês já trazem lá do ensino fundamental. Eu estou falando daqueles arcos notáveis. Professor, 30, 45, 60 graus, tinha até a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, é o ponto de partida. Lembrou aí? Por quê? Porque além destes, nós entendemos que agora no ensino médio, nós também temos que verificar a possibilidade de uma congruência ou de uma simetria. E quando a gente fala de simetria, o que tem que vir primeiramente na minha cabeça é: tenho que ter o cuidado com o sinal. Por quê? Porque dependendo do quadrante onde se encontre o meu simétrico, onde se encontre o meu arco, eu poderei ter seno, cosseno ou tangente positivo ou negativo. Isso tudo depende do quadrante. Então vamos começar recapitulando essa parte que é fundamental para todo o conteúdo. É como se fosse eu saber somar, subtrair, multiplicar e dividir, ou seja, minhas operações básicas da matemática para estar compreendendo todo. Meu bom dia para você que já se encontra conectado conosco aqui pelo YouTube. Meu bom dia para você que está na escola, nos acompanhando pelo IPTV. Sejam todos bem-vindos. Grande Gabriel, seja bem-vindo. Vamos que vamos? Dá continuidade lá daquela parte que a gente finalizou, mas sempre de início reforçando a ideia do jogo de sinal. Vem cá comigo, olha aí na telinha de vocês, conteúdo seno, cosseno de um arco trigonométrico. Importância da variação de sinal, professor, gigantesca. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estar recordando a variação de sinal para esses três arcos, seno, cosseno e tangente. Professor, eu recordo que o senhor falou para mim uma coisa. O senhor disse que se eu souber o seno e o cosseno, o resto é o resto. O resto é consequência. Como assim? Todas as outras relações derivam do seno e do cosseno. Então, se eu aprendo tudo de seno, se eu aprendo tudo de cosseno, o resto é consequências desses. Então, não se prenda a fórmulas neste conteúdo. Porque se você pegar o teu livro, que foi adotado para a segunda série do ensino médio, na hora que você buscar no sumário o estudo desta trigonometria, se você for buscar no sumário o estudo dessa trigonometria, você vai verificar que tem muita, mas muita fórmula, professor. Então, se eu souber tudo de seno, se eu souber tudo de cosseno, que nós pontuamos e ainda iremos pontuar algumas coisas, você consegue resolver qualquer situação, problema. O que dirá, professor, a primeira identidade trigonométrica? Nós passamos a entender que a tangente, ela pode ser obtida se eu sei o seno, se eu sei o cosseno. Como é que nós achamos a tangente de um ângulo? Professor, a tangente de um ângulo é só o senhor dividir o valor do seu seno pelo valor do seu cosseno. O que muda neste conteúdo que a gente está trabalhando agora para o conteúdo que nós vimos no ensino fundamental, aquele que nós aplicávamos o seno, o cosseno e a tangente no triângulo retângulo? É que lá, gente, ele te fornecia o valor do ângulo. Aqui eu até posso te fornecer o valor do ângulo, mas quase sempre eu já te forneço o valor do seno de um ângulo qualquer, de um ângulo que vai estar sendo representado por uma variável, por uma letra. Então, professor, cabe a nós recordar da relação fundamental da trigonometria, recordar, professor, da variação de sinal, principalmente da variação de sinal. Por quê? Porque esta variação de sinal é que vai ser o ponto conclusivo em você chegar na resposta final. Quase sempre nas questões objetivas, para este conteúdo, você vai ver um valor positivo
e o mesmo valor negativo dentre as alternativas. Então, se você não souber a variação de sinal, você vai ficar sempre em dúvida entre duas questões. Está aí, se você ainda lembrava da relação fundamental da trigonometria, para que serve ela? Cara, se eu te dou o seno, ela acha para mim o cosseno. Se eu te dou o cosseno, ela acha para mim o seno. E se eu tenho o seno e o cosseno, eu já acho a minha tangente. O que dirá, professor? As minhas relações inversas. Por quê? Se eu já consigo achar o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente, eu consigo achar a secante, já que esta, basicamente, é só você fazer o inverso do cosseno. Então, se o cara perguntar para você, calcula para mim a secante, você acha o cosseno e inverte. Vou já comentar, Gabriel. Eu posso te perguntar em uma questão a cossecante. Para me achar a cossecante, eu tenho que lembrar que esta é a razão inversa, professor, do seno. Então, se eu sei o seno, eu obrigatoriamente sei a minha cossecante. A cotangente nem se fala. A cotangente é a relação inversa da tangente. Isso tudo que está aparecendo para vocês na telinha agora já foi apresentado nas nossas aulas de semanas anteriores. Eu gosto de reforçar a ideia porque às vezes o aluno chegou hoje e, professor, estou um pouco perdido. Eu estou falando desta relação, eu estou falando daquela relação. Bacana? Prof, em cima disso tudo que está na tela, eu não posso deixar de falar da variação de sinal. Não posso deixar em hipótese nenhuma de falar da variação de sinal. Professor, como é que funciona a questão da variação de sinal? Gente, a variação de sinal se dá por quadrantes. Você primeiro identifica em que quadrante se localiza o teu arco. Se o arco for um valor que ultrapassa o 360 graus, professor, nós temos que primeiro localizar o côngruo dele, ou seja, nós localizarmos a sua primeira determinação positiva. Pega o valor do arco, divide por 360, puxa aí na memória, durante as nossas aulas anteriores, nós iremos encontrar um quociente e o resto. O que a gente está buscando nesse raciocínio é achar o resto dessa divisão. Por isso, a orientação, quando eu necessitar achar um arco côngruo, não se utilize da calculadora. Não porque eu não queira que você se utilize da calculadora, mas porque eu preciso que você encontre o resto. E na calculadora ele vai fazer a divisão e vai dar um valor decimal. Eu quero o quociente, que vai representar para mim a quantidade de voltas, e o resto, que seria a minha primeira determinação positiva, aquela onde nós verificaremos em qual quadrante ele se localiza. E a partir do quadrante, a gente sabe se seu seno, se seu cosseno ou se sua tangente será positivo ou negativo. Puxa aí na tua memória. Professor, no primeiro quadrante, o seno é positivo. Lembra lá? Valores do primeiro quadrante, todo arco do primeiro quadrante, professor, vai ter seno positivo, professor. Todo arco do segundo quadrante também terá seno positivo. Prof, terceiro e quarto quadrante para seno terá o valor dos seus senos negativos. Professor, quando, professor, eu não busco a congruência, eu busco a simetria. Eu também tenho que recordar a questão da simetria. Por quê? Porque eu vou buscar saber quanto que vale o seno, quanto que vale o cosseno, quanto que vale a tangente. E, professor, nesse tipo de situação, às vezes ele me dá um arco que não pertence ao primeiro quadrante. Então, o meu trabalho é fazer a redução deste arco ao primeiro quadrante. Para quê, professor? Saber se ele é parente, nós até brincamos. Saber se ele é parente do 30, do 45 ou do 60. Ou até mesmo, se o arco que está sendo apresentado para vocês, ele é côngruo de uma das minhas extremidades trigonométricas. Estou falando do 0 grau, do 90 graus, 180, 270 e 360 graus, que agora nós que estamos no ensino médio, nós passamos a ter a obrigação de saber também os valores para seno, cosseno e tangente desses arcos. Vou lá eu, professor. Tenho eu que também saber, opa, enviado de Queimada Nova, tá com um tempinho que a gente não se vê, bom dia, cara.
Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, eu tô justamente vendo isso aí. Você já tá com um tempinho que você não aparece por aqui. Ah, e que é isso, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, uhum. Ah, beleza. Então, tá dando certo aí. Mas você sabe, enviado, você sabe que você pode acessar a plataforma do canal Educação. Você pode assistir a aula pelo YouTube, igual como você tá agora. Só é você entrar, digita no Google, tá? Se você não conseguir o link lá na hora, pela escola, digita canal Educação. Aí você procura lá a sua série, se é o turno manhã, tarde, noite, entendeu? Aí você procura lá, segunda série do ensino médio. Tá lá o linkzinho na aula. Na hora que você clicar, botar canal Educação, tem lá aulas ao vivo. Aulas ao vivo. Aí você clica lá, ó. Aí já vem direto para cá, já acompanha direto, para você não ficar dependendo do link. Bacana? Vamos ver aqui então, professor. Cosseno. E, professor, tem que lembrar, tem a parte essencial e fundamental do conteúdo. No cosseno, vocês lembram ainda? Quais são os quadrantes que são positivos? Quais são os quadrantes que são negativos? Professor, primeiro quadrante eu sei, positivo. Aí isso é fácil, até porque o primeiro quadrante, para todos os arcos, são positivos. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, é tudo positivo. Eu fico na torcida para o arco ser do primeiro quadrante, porque aí facilita a minha vida. Segundo quadrante, se o ângulo tiver no segundo quadrante, o cosseno dele vai ser negativo. Se o arco estiver no terceiro quadrante, cosseno também será negativo. Professor, se o arco estiver no quarto quadrante, este terá cosseno positivo. Perfeito, professor. E a tangente? Eu preciso aprender também? Aí fica a seu critério. O que foi que nós colocamos durante as aulas? Que se eu sei o seno, se eu sei o cosseno, qualquer outra razão trigonométrica deriva dessas duas. Então, o que é que eu vou pedir de vocês? Que vocês foquem em entender tudo que nós apresentarmos para seno. Que vocês foquem em entender tudo que nós vamos apresentar para cosseno. Por quê? Porque você não vai precisar aprender aquele monte de fórmula que está no teu livro. Depois dá uma espiada, estava falando no sumário, dá uma espiada no sumário, procura lá, circunferência trigonométrica, trigonometria no ciclo. Você vai verificar que o teu livro, nessa parte desse conteúdo, tem uma quantidade de fórmulas muito, muito, muito grande, gente. Então, se a gente for ter que aprender esse montão de fórmulas, a gente até se perde no meio do caminho, não é verdade? Já tem fórmula do ensino fundamental para cá, já tem uma quantidade de fórmula muito grande. Então, vamos tentar nos ater às fórmulas que realmente são importantes. Se eu tenho como fazer sem a necessidade de memorizar fórmulas, por que não? E nesse conteúdo, para você que está acompanhando as aulas, a gente apresentou um processo nosso aqui, não foi? O TK, que é o Teorema do Tio Kessler. Para quê? Para justamente você não ter a necessidade de aplicar a relação fundamental da trigonometria, fazendo-se assim com que diminua mais ainda o teu trabalho. Então, se você perdeu quaisquer uma das aulas anteriores, por gentileza, tira um horáriozinho, tá bom? Dá uma olhada lá na plataforma do canal Educação, todas as aulas deste conteúdo, porque é um conteúdo que é sequencial. É um conteúdo dando base para a compreensão do próximo. Mas, como a gente está ao vivo aqui pelo chat, se você sentir dificuldade em qualquer parte por ter perdido qualquer aula, não se acanhe não, vá lá no chat e pergunta. A Marivânia Figueiras, bom dia Marivânia, circunferência trigonométrica, assuntozinho bem bacana, não é? Fiquem à vontade para participar, vocês que estão se conectando agora. Então, voltando para cá, prof, eu aprendi a primeira identidade trigonométrica, que a obtenção da tangente, professor, é só pegar o seno e dividir pelo cosseno. Isso vale também para variação de sinal. Eu quero saber quando que uma tangente ela vai ter valor positivo, quando que uma tangente vai ter valor negativo. Gente, vocês já memorizaram? Não? Então, se você já sabe o seno, se você já sabe o cosseno,
você faz jogo de sinal, já que aqui é uma divisão. Primeiro quadrante para o seno é positivo. Primeiro quadrante para o cosseno é positivo. Não é uma divisão? Seno pelo cosseno? Mais com mais. Dá mais, professor. Segundo quadrante seno, segundo quadrante cosseno. Menos, desculpa, mais com menos dá menos, professor. Terceiro quadrante, professor. Menos com menos vai dar mais. E quarto quadrante com quarto quadrante, menos com mais, dá exatamente menos. Então, a gente já tem como concluir quais são os sinais para a tangente. Primeiro e terceiro quadrante terão tangentes positivas. Segundo e quarto quadrante terão tangentes negativas. Qual que é a importância disso aí? A finalização da questão, gente. Quase sempre você vai chegar lá nas suas alternativas, tem lá no meio as respostas. 2 menos 2. Aí você vai ficar naquela. Vai ser o 2 positivo, vai ser o 2 negativo. Então, tem que aprender? Tem que aprender variação de sinal. Prof, de boa até aí, isso tudo aqui já foi trabalhado em aulas anteriores. Eu gosto muito de fazer o início da aula, recordando que nós já trabalhamos o que foi o ponto principal das aulas anteriores para a gente dar continuidade. E aqui, professor, foi onde nós finalizamos a nossa última aula. Eu já entendo que eu, aluno, eu sou obrigado a saber tudo do 30 graus, do 45 graus e do 60 graus. Prof, eu sou obrigado a verificar se o ângulo que me foi fornecido, ele é simétrico ou côngruo do 30, do 45 ou do 60, ou até mesmo se côngruo de uma das minhas extremidades trigonométricas. Quando a gente fala de Enem, às vezes ele está dando uma questão de uma rampa ou uma questão que envolve um ângulo, professor. Mas o ângulo que aparece lá na questão não é nem o 30, nem o 45 e nem o 60. É um ângulo que eu não sei, professor. Como devo pensar? Cara, você primeiramente vai pensar se aquele ângulo que foi fornecido ele é côngruo ou é simétrico de um dos que eu tenho obrigatoriedade de conhecer. E, professor, e se ele não for nem côngruo nem simétrico? Cara, lá no Enem, ele vai fornecer para você lá dados que o seno de 15 graus, por exemplo, ele vai colocar lá para você no Enem. Professor, em outras avaliações que não for o Enem, nesse caso, eu vou ter que encontrar esses arcos por uma adição ou por uma subtração justamente daqueles que eu já conheço. Quais são os arcos mais famosos da trigonometria? É o 30, o 45 e o 60. Então, se eu conheço esses arcos aqui, ó, o 30, o 45 e o 60, e ele me dá um ângulo que não é o 30, não é o 45, não é o 60. Tipo, ele pergunta, calcula para mim o seno de 75. E, professor, eu não sei não, eu sei quanto que é o seno de 30, tenho obrigação de saber quanto que é o seno de 30, quanto que é o seno de 45, quanto que é o seno de 60, mas de 75, não sei não. Cosseno de 105, vixe, professor, esse aí é que eu não sei mesmo. Ele é simétrico de alguém? Professor, 180, não, professor, ele é simétrico do 75, não me ajudou muito não, professor. Olha só. E o tangente de 15 aqui, professor, também não sei não. Então, como que eu vou pensar, se a questão não me fornecer, como é que eu vou fazer para achar o seno de 75, cosseno de 105, ou até mesmo tangente de 15 graus? Você vai pensar no seguinte, 75, será que eu encontro ele por uma soma ou por uma subtração desses três valores? Professor, tipo, o 75, eu posso muito bem dizer que seria juntar o 30 com 45, tá correto? Tá corretíssimo. Eu posso dizer que os 75 graus seria 30 graus mais 45. Eu posso dizer que os 105 graus
ele é a mesma coisa que 45 graus mais 60, ou como nosso colega Gabriel colocou lá, 60 mais 45, a ordem não importa. Ou, professor, 15 graus. 15 graus eu já posso encontrar por uma diferença. Eu já posso dizer que o 15 graus é 45 graus menos 30 graus, ou 60 graus menos 45 graus dá no mesmo. Aí, peraí, professor, então se eu quisesse achar o seno de 75, eu posso calcular o seno de 30 e somar com o seno de 45? Não, não é bem assim. A gente tem que aprender algumas relações. Eu poderia até fazer a demonstração, só que é muito trabalho, e você na hora da prova, você não teria todo esse tempo para a demonstração. Então, o que a gente orienta para essa parte específica do conteúdo? Que quando for Enem, vou deixar claro isso para vocês, no Enem, vocês não precisam fazer adição de arcos. Por quê? Se porventura ele der lá numa questão um ângulo como esse, 75, 105 e 15, já vai vir na questão o dado informando qual que é o seu seno, qual que é o seu cosseno ou até mesmo qual que é a sua tangente. Então, professor, me explica aí como é que vai funcionar essa adição de arcos. Você já entendeu que vai haver situações onde eu vou somar arcos ou subtrair. Então, isso nós chamamos de seno da soma, quando nós temos que somar dois arcos, professor, ou seja, seno de um ângulo mais cosseno, seno de um ângulo mais outro, professor, vai se dar. Deixa eu ver o que foi que a Marivânia botou para mim. Os ângulos maiores sempre subtraem os ângulos menores? Não, Marivânia, você só vai pensar numa adição. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, mas a ideia é essa. Quando eu tiver um ângulo lá que eu não tenho obrigação de saber, porque eu só tenho a obrigação de saber esse aqui, ó, Marivânia, 30, 45, 60. Esses aqui, a questão não vai te dar o seno, não vai te dar o cosseno, não vai te dar a tangente. Não vai te dar. Agora, professor, se ele me der um ângulo de 75 graus, por exemplo, que era o que ele pediu agora há pouco para mim, eu posso dizer que esse 75 é a soma de quem? Soma do 30 com o 45. Você é que vai visualizar se você vai encontrar aquele valor por uma soma ou por uma diferença, por uma subtração. Então, eu vou aprender essa relação aqui, ó, que é o seno da soma. Eu tenho ali seno de x mais y. A pessoa, na hora que olha, acha assim meio complicado, mas é bem tranquilo. É o seno do primeiro ângulo, olha só. É o seno desse cara vezes o cosseno desse cara. Mais, agora você só vai trocar a ordem. Você fez seno de x vezes cosseno de y, mais, agora fica seno de y vezes o cosseno de x. Quando a gente coloca letra assim, a pessoa acaba se atrapalhando um pouquinho. Mas entenda que no lugar daquele x vai estar o 30, vai estar o 45 ou vai estar o 60. E, professor, e se ao invés de eu ter que somar, eu tiver que subtrair, professor, o que é que muda? A fórmula é a mesma, só que eu vou ter que fazer seno de x menos y. O que é que vai mudar na relação, professor? Vai mudar apenas isto aqui, professor, que no seno da soma você tem aqui um mais. E no seno da diferença você tem aqui um menos. A única diferença é esta. É seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de x. Se for o da diferença, seno de x vezes cosseno de y menos seno de y cosseno de x. Você alterna os ângulos. Prof, então, na questão agora há pouco, eu vou precisar calcular seno de 75 graus. O professor, ele não me deu. Então, como é que você vai pensar, Marinalva? Olha só. Cara, eu
Só tenho que saber 30, 45, 60. O cara me deu aqui 75. 75, será que eu encontro esse 75 somando 30, 45, 60 ou subtraindo? Professor, dá de nós encontrarmos pela soma. O seno de 75 é a mesma coisa de nós somarmos o 30 mais o 45, que dá aquele 75 lá. E agora, como é que eu vou fazer, professor? Isso aqui é a mesma coisa que o seno de 30 mais o seno de 45, é assim? Não, gente. Não é para fazer assim. Você tem que seguir esta fórmula aqui, professor. Então, como é que vai ficar esse desenvolvimento? Gente, a gente acabou de colocar para vocês seno de x mais y. É como se o seu x fosse o 30, o seu 45 fosse o y. Então, vai ficar seno de x vezes cosseno de y, mais, agora você faz seno de novo, só que você não fez x e y, agora vai ser y e x. Então, usando os valores, vai ser seno de 30 vezes cosseno de 45 graus, mais seno de 45 graus vezes o cosseno de 30. Ou seja, nós desenvolvemos uma expressão onde, professor, eu já sei o valor do seno, do cosseno, dos valores que foram apresentados. Deu certo? Então, vamos lá, professor. Vamos substituir aqui os valores. Seno de 30, cosseno de 45, mais seno de 45, cosseno de 30. Vamos lá. Quanto que é o seno de 30? 1/2 vezes, isso aqui você tem que saber. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, mais, quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, vezes quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Agora, outra coisa que eu gosto de comentar neste conteúdo. O resultado, gente, não vai ficar um resultado exato, bonitinho, não, viu, gente? Vai dar sempre um resultado, na sua grande maioria das vezes, na forma de um radical. E às vezes na forma de um radical adicionado ou subtraído. Então, quando você estiver fazendo a conta, e professor, eu acho que eu errei, a resposta ficou tão grande, ficou tão estranha, eu acho que eu errei. Errou não, gente. Eu até costumo brincar. Os resultados para a adição de arcos são resultados aqui, como é que os alunos colocam para mim? E, professor, mas o resultado ficou tão feio, mas está certo. É aquilo ali mesmo, tá bom? Os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Eu tenho que lembrar desses aí, Marivânia, desculpa. Marivânia, olha só. Substituindo os valores, vai ser 1 sobre 2, que é o seno de 30. Raiz de 2 sobre 2, o de 45. Mais raiz de 2 sobre 2, seno de 45. Raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30. Faz-se a conta, professor. Vai ficar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, 2 vezes 2 embaixo dá 4, mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, embaixo 2 vezes 2 dá 4. Se pode cortar o 2 de baixo? Não, Gabriel, não pode. Por quê? Quando é que a gente corta o denominador? Quando nós estamos numa equação. Como assim, professor? Numa equação? Não precisa. Eu precisaria até tirar o MMC se os denominadores fossem iguais. Que a gente vai tirar o MMC, a gente tira, Gabriel. Se os denominadores forem diferentes. Mas cancelar, quando a gente cancela os denominadores, tu tem primeiro membro e segundo membro da equação. O denominador do primeiro membro, quando eu corto ele, eu tenho que cortar com o do segundo membro. Nesse caso, a gente só tem um membro, professor. A gente só tem esse aqui, professor. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, Marivânia. Essa parte aí do 30, 45, 60 que você colocou agora no triângulo retângulo é aquela parte que a gente visualizou lá no ensino fundamental. Agora, tem um processozinho que a gente faz para ajudar no desenvolvimento das questões que se utiliza justamente de cateto oposto,
de cateto adjacente e de hipotenusa. Ou seja, a gente tem que recordar que é para apresentar o TK, que é o teorema do tio Kessler lá, para facilitar o desenvolvimento da conta. A gente tem que lembrar que o seno é o cateto oposto com a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto com o cateto adjacente. Vou já recordar isso aí também, porque a gente vai precisar em algumas questões, no desenvolvimento de algumas questões. Gabriel, que você tinha colocado para mim agora há pouco aqui, ó. Aqui o denominador fica só o 4 mesmo, já que as duas frações têm o mesmo denominador, o MMC é o próprio 4, então é só repetir a parte de cima lá. O seno de 75 deu raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Aqui são exemplos, já eu vou colocar atividades para vocês tentarem fazer a adição de arcos, tá bom? Prof, calcula para mim, por exemplo, se ele pedisse para me calcular o seno de 15 graus, por exemplo. Como é que você ia fazer o seno de 15 graus? Você só é obrigado a saber 30, 45 e 60. Então, seno de 15 graus, eu posso dizer que é a mesma coisa que o seno de 45 graus menos 30 graus. E eu aprendi hoje que o seno de x menos y seria pegar o seno de x vezes o cosseno de y. Fórmula. Menos troca. Se lá é seno de x, cosseno de y, agora troca os ângulos. X, y. Agora você faz seno de y vezes o cosseno de x. Então, se eu aprendo esta relação, se eu aprendo esse desenvolvimento, eu posso dizer que isso aqui é seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Isso é você ir substituindo os valores para os senos e para os cossenos que nós encontramos, porque estes vocês já têm a obrigação de saber. Entendeu como é que funciona a adição de arcos aí? Agora entenda que eu tenho seno da soma e da diferença, como eu tenho cosseno da soma e da diferença. Então, quando ele pedir cosseno, a fórmula já é outra. Quando eu pedir cosseno, a fórmula já é outra. No seno, professor, ele alterna. Seno de A mais B, seno de X mais Y. É seno de um vezes cosseno do outro. Mais seno do outro vezes o cosseno do primeiro. Não é mais ou menos isso aqui? Quando é cosseno, professor, a relação é cosseno de um, cosseno do outro, menos seno de um, seno do outro. Uma pequena diferença em relação aos outros. No seno, professor, alterna. É seno, cosseno, seno, cosseno. Na fórmula do cosseno da soma, professor, vai ser cosseno vezes cosseno, seno vezes seno. E tem uma outra diferença. Quando você estiver fazendo o cosseno da soma, professor, no desenvolvimento vai ser menos, diferentemente do seno. Por quê? Porque no seno, se for seno da soma, é com mais. Se for seno da diferença, é com menos. Se for cosseno da soma, ali vai ser menos, professor. E se for o cosseno da diferença, a fórmula é a mesma. Só que o que vai mudar, professor, que se aqui for menos, vai ser cosseno de x, cosseno de y, mais, professor, seno de x vezes seno de y. Essas relações você encontra no seu livro aí. Diz uma coisa, professor, por que troca o sinal no cosseno? Por conta dos quadrantes, meus amores. Simplesmente por conta dos quadrantes, das variações de sinais que ocorrem durante o desenvolvimento até que nós cheguemos nesta relação pronta que vocês estão visualizando. Então, eu posso perguntar para você, calcula para mim o cosseno de 75. E, professor, 75? Eu acho este 75... Opa, Baixa Grande do Ribeiro, bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para participar, o pessoal chegando pelo IPTV. Me ajudem, fiquem à vontade para estar participando ali. Cara, como é que eu acho o cosseno de 75? Como é que eu penso esse cara aqui? Porque eu já sei
que eu só sou obrigado a saber 30, 45 e 60. Eu só sou obrigado a saber as extremidades trigonométricas. Ou seja, professor, tudo quanto for ângulo, que não sejam os três arcos notáveis, que não sejam as extremidades trigonométricas, ou que o ângulo fornecido não seja nem simétrico nem côngruo destes, tudo isso que eu estou falando já foi discutido em aulas anteriores. Prof, vai vir na questão. Ele já vai dar para mim. Professor, e a adição de arcos? São poucos os vestibulares que cobram, mas a gente tem que colocar para você. Vai que neste ano o Enem decide não me dizer quanto que é o cosseno de 75. Aí você vai dizer, professor, de boa. 75 eu não sei, mas eu sei, professor, que 75 é a mesma coisa que 30 graus, ou seja, esses dois eu tenho que saber. Então, o cosseno de 75 é a mesma coisa que o cosseno de 30 mais 45, professor. E agora, o que que nós temos aqui, professor? O senhor tem o cosseno da soma do 30 com 45. O que o senhor tem aqui é o cosseno de x mais y. Como é que eu vou fazer? Professor, o x, pelo que eu estou entendendo aqui, na fórmula, é o 30. O y, pelo que eu estou entendendo aqui, vai ser o 45. Então, se eu sei a fórmula, tanto da soma quanto da diferença, eu consigo fazer o meu desenvolvimento. Tipo, aqui vai ficar cosseno de x vezes cosseno de y, ou seja, cosseno de 30 vezes cosseno de 45. Como é mais lá, professor, no caso do cosseno, troca o sinal, fica menos. Então, vai ficar agora seno de x vezes seno de y, ou seja, menos seno de 30 vezes seno de 45. Cara, agora você vai lá desenvolver. Quanto que é esse? Ah, esse aqui eu tenho que saber. Raiz de 3 sobre 2. Vezes, quanto que é esse? Raiz de 2 sobre 2. Menos. Quanto que é o seno de 30? 1/2, professor. Vezes, quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, eu vou fazer o desenvolvimento dessa conta que vocês estão visualizando e vocês vão estar conseguindo chegar no cosseno de 75 pela relação da adição de arcos, professor. Deu certo? Então, substituindo os valores, a gente vai ter, professor, que o cosseno de 75 vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E, professor, o que é que eu faço com essas raízes? Eu tenho que tirar? Não, gente, ela vai ficar desse jeitinho que vocês estão visualizando. O que é que a gente está apresentando na aula de hoje? Relações, fórmulas, para que vocês, a partir daqueles três arcos notáveis, que é o 30 graus, o 45, o 60 graus, vocês consigam chegar em quaisquer um desses valores. E já já a gente, em situações problemas, verificar a questão da variação de sinal. No caso do cosseno de 75, eu sei que o resultado dele sempre será positivo. Por quê, professor? Primeiro quadrante. 75 graus corresponde ao primeiro quadrante. Vou colocar outras situações. Professor, o senhor falou do seno da soma e da diferença. O senhor falou do cosseno da soma e da diferença. O senhor tem que falar também, professor, da tangente da soma e da tangente da diferença. Eu não quero que vocês memorizem de uma hora para outra essas fórmulas, não. Mas que vocês entendam quando que vocês vão ter a necessidade de usar essas fórmulas. Tipo, professor, a fórmula da tangente da soma, eu tenho ali tangente de x mais tangente de y. Então, como é que eu faço? Vai ser tangente do x mais a tangente do y dividido por 1 menos a tangente de x vezes a tangente de y. Como é que eu faço para memorizar uma fórmula como essa? Professor, se aqui for mais, aqui é mais. Embaixo, professor, vai ser o contrário, é menos. Em cima você soma as tangentes, embaixo você multiplica as tangentes. E o sinal de baixo é sempre o oposto do sinal de cima. Se em cima nós temos mais, professor, se em cima nós temos mais, embaixo vai ser
menos. Prof, essa aqui tangente da soma. Só que tem hora que eu preciso subtrair, professor. Ou seja, eu preciso tangente de x menos y. Vai depender do ângulo que ele fornecer para a gente. Vai depender do ângulo que ele fornecer para a gente. Nesse caso aqui, olha só o que vai mudar. Aqui é menos? É, professor. Aqui é menos. Então, aqui tem que ser menos. Embaixo, professor. Embaixo é o oposto. Embaixo é o oposto. Como é que eu vou aprender isso aqui? Primeiramente, treinando. Treinando, treinando, treinando. E até que eu consiga fazer a memorização dessas relações. Vamos ver aqui, professor? Olha só, vamos treinar com vocês um pouquinho. Em cima de cada uma dessas atividades, a gente vai tentando fazer a memorização das fórmulas. Olha o que ele quer aqui. Ele quer que você calcule para mim seno de 15, cosseno de 15 e a tangente de 105. A Marivânia tinha perguntado agora há pouco para a gente, que está conectada, como é que ela vai pensar se é soma ou é subtração? Pensa comigo. Cara, eu tenho que saber tudo do 30, do 45 e do 60. Eu tenho que saber. É minha obrigação como aluno. Eu tenho que saber quanto que é seno, cosseno e tangente desses três arcos aí. Já tenho que saber. Professor, mas o ângulo que ele me deu aqui, ó, foi 15, professor. O ângulo que ele me deu foi um ângulo de 15 graus. Não é nem o 30, não é nem o 45, muito menos o 60. E aí, professor? Se não é nenhum desses ângulos? Se não é nenhum desses ângulos, como é que eu faço? Você pensa assim, cara, aquele 15 graus, será que eu consigo achar aquele 15 graus somando ou subtraindo? Professor, como é que eu acho 15 graus, professor? Cara, olha, o senhor vai dizer que o seno de 15 graus é a mesma coisa que o seno de quê? Alguém pode colocar para mim, Marivânia, quem já está conectado, Baixa Grande do Ribeiro, o pessoal que está nos polos, seno pode ser, Gabriel colocou para mim lá, ó. Professor, eu posso dizer que dá para achar o 15 graus fazendo a conta do 45 com o 30, ou seja, eu posso dizer que é a mesma coisa que 45 graus menos, ou eu também poderia dizer que era seno de 60 graus menos. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. Tudo bem? Tanto faz eu pensar seno de 45 menos 30 ou eu pensar seno de 60 menos 45. Tanto faz porque vai dar o mesmo resultado. Professor, e no caso do cosseno de 15? A mesma coisa, professor. Não é 15? Eu vou olhar para esses caras aqui, ó. Eu vou tentar na minha cabeça somá-los ou subtraí-los de modo a enxergar o 15 graus. Professor, aqui vai ficar cosseno de 45 graus menos 30 graus, ou eu posso dizer que é cosseno de 60 graus menos. Tanto faz, já eu desenvolvo. Eu só quero que vocês pensem primeiro quem que eu somo, quem que eu subtraio. E a tangente de 105. Tangente de 105. Eu posso dizer que eu obtenho este 105 somando aqueles arcos lá ou subtraindo? Somando ou subtraindo? Professor, nesse caso aqui, vai ser pela soma. Para a gente chegar no 105, vai ser 45 graus mais 60 graus. Agora, só lembrando novamente, eu não posso, tipo, na letra A lá, na letra A, calcular o seno de 45 e depois subtrair do seno de 30. Não é assim. Você tem uma fórmula, um desenvolvimento para cada adição de arcos. Seja ela por uma soma, seja ela por uma diferença. Então, vamos fazer de uma por uma. Letra A, professor. Ele queria que o seno de 15. Nós já entendemos, professor, que o seno de 15, ele pode ser obtido por uma diferença, professor. Vocês acabaram de ver comigo que o seno
de 15 graus é a mesma coisa que o seno de 45 menos 30, ou seja, uma diferença entre arcos. Como é que funciona a mesma fórmula do seno? Eu vou deixar anotado aqui até todo mundo aprender. Professor, é o seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Ou seja, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Estou fazendo isso aqui, ó, seno de 45, cosseno de 30. Aqui, ó, o meu ângulo é o de 45 graus menos o 30 graus. É basicamente isso que a gente está desenvolvendo aqui. Menos... Agora a gente só vai trocar de posição. Você não botou 45 graus primeiro e 30? Você vai fazer seno de 30 vezes cosseno de... Então, o desenvolvimento que vocês estão visualizando, o resultado da conta, vai ser o seno de 15 graus. Aí você faz devagarzinho com calma. Ou seja, o seno de 15 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos 1/2, que é o seno de 30, vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, que faz a conta devagarzinho no teu tempo. Nós vamos ter que o seno de 15 graus, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6 sobre 2 vezes 2 embaixo, dá 4, menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, embaixo 2 vezes 2 dá 4. Professor, o seno de 15 graus vai ser raiz de 6 menos raiz de 2 dividido tudo por 4. Professor, só ajeitar esse 2 aqui. Certinho? Vocês entenderam? Perguntem. Pode ficar à vontade para perguntar. Vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 dividido tudo por 4. Certo? Se precisasse numa questão. Vamos para a letra B. Gabriel, show de bola, parabéns. Você que está conectado pode participar também com a gente. Tenta colocar o resultado aí. Antes da gente finalizar aqui, me dá esse feedback aqui para saber se vocês estão compreendendo. E se não entenderam, também tem que perguntar, tá bom, gente? Vamos ver aqui, professor. Letra B. O senhor quer cosseno de 15, pelo menos com quem aqui eu já sei, professor. Para mim achar aqui o cosseno de 15 é a mesma coisa que o cosseno de 45 menos 30 graus, professor. É uma diferença. Como é que é o cosseno da diferença? Está aqui, professor. 45 menos 30 graus. Prof, essa aqui é um pouquinho diferente lá do seno. É um pouquinho diferente. Isso, Marivânia, é memorização mesmo. Agora, para deixar alguns de vocês tranquilos, com relação a esse conteúdo específico, no Enem, que já vocês vão estar fazendo, já estão no terceiro ano, eu não preciso me preocupar tanto com a adição de arcos. Por quê, professor? Porque quando ele pede esse ângulo aí de 15 graus, até hoje, o próprio Enem já forneceu para vocês o valor do 15 graus. Tipo, se ele me der um ângulo de 15 graus lá num triângulo, ele vai dizer lá para você, seno de 15 é tanto, já vai vir lá nos dados da questão. Mas, como a gente não tem certeza absoluta se ele vai fornecer esse ano, a gente vai estar apresentando como chegar no resultado, que é por uma adição de arcos. Prof, na fórmula do cosseno, ela tem duas diferenças em relação à fórmula do seno. Primeira diferença, professor, é que na fórmula do seno, ele vai alternando, é seno de um, cosseno do outro. Se for mais, é mais mesmo, aí faz seno do segundo, cosseno do primeiro. Aqui na fórmula do cosseno é cosseno vezes cosseno, seno vezes seno. E a diferença é que se for cosseno da diferença, professor, aqui é menos, deixa eu trocar a coisinha do marca-texto. Se aqui for menos, professor, no desenvolvimento fica mais. No cosseno troca o sinal. No cosseno troca o sinal. Lembrou de trocar, Gabriel, o sinal?
Se é cosseno da diferença, ele fica mais. Ele fica positivo. Lembrou? Então, vamos lá. Aqui, professor, vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de novo do outro ângulo, que é 30. Como lá é menos, professor, ficou 45 menos, aqui vai ser mais. Agora, você já fez cosseno, você vai fazer seno. Seno de 45 vezes seno de 30. E agora é só substituir. Ou seja, isso aqui é o meu cosseno de 15 graus. Quanto é isso aqui? Raiz de 2 sobre 2 vezes... Quanto é isso aqui? Raiz de 3 sobre 2. Essa parte é aquela parte lá da tabelinha, que vocês já têm que saber. Mais raiz de 2 sobre 2 vezes seno de 30, que é o meio. Prof. O cosseno de 15 graus vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 6 sobre 2 vezes 2 dá 4, mais raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2 sobre 4. Professor, acabou. O cosseno de 15 vai ser raiz de 6 mais raiz de 2 dividido tudo por 4. Chegamos no cosseno de 15. Gente, não deu o mesmo resultado da anterior, não? Deu o mesmo resultado da anterior, não deu não, Gabriel? Deixa eu ver aqui assim o seu. No finalzinho ali, só na hora da primeira raiz ali, que você colocou raiz de 2. Vai ficar raiz de 6. É raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Deu o mesmo resultado da letra A? Alguém sabe me dizer por que deu o mesmo resultado da letra A? O que era a letra A, professor? Vou voltar aqui. A letra A, professor, era o seno de 15. Aqui é cosseno de 15. Deu o mesmo resultado? Deixa eu ver aqui. Ah, deu não, Gabriel. Deu não. Na letra A ficou menos, ó. É raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Na letra B, deu raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, professor. Deu diferente. Deu diferente, sim. E aí? Não. Na realidade, os dois eram de 15. Os dois eram de 15. É porque justamente, você vai ter que pensar, você vai ter que pensar desse jeitinho aí. Quando os ângulos são complementares, quando os ângulos são suplementares. Porque aí não se faz necessário, em algumas situações, o cálculo. Tipo, se eu tivesse perguntado para você, ao invés do cosseno de 15, eu ia perguntar para você cosseno de 75. Aí você já tinha encontrado o cosseno de 15, por exemplo. O cosseno de 15 deu esse valor aí, ó. O cosseno de 15 deu esse valor aí. E eu te perguntava, cara, eu quero saber de vocês quanto que é o seno de... Será que precisaria eu fazer conta para achar o seno de 75? Ia precisar? O professor não precisava, não. Sabe por que não ia precisar? Porque se você fizer 15 mais 75 dá 90. Nós teríamos aí um par de ângulos complementares. O que foi que nós falamos nas aulas anteriores sobre ângulos complementares? Quando nós temos dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Ou seja, o seno de 75 ia dar o mesmo resultado do cosseno de 15. Ia dar raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Mas, se você não recordasse disso, você poderia estar fazendo o desenvolvimento. Seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 30 mais 45. Fazia o mesmo desenvolvimento pela relação da fórmula do seno que você chegaria nesse mesmo resultado. Tá faltando a letra C, professor. Tangente de 105, professor. Quanto é que dá a tangente de 105? Quanto que dá a tangente de 105? Professor, aqui vai ser pela adição. Este aqui vai ser pela adição, professor.
Professor, isso aqui eu posso dizer que é a tangente, sabe de quanto? De 45 mais 60, professor. Ou seja, 45 mais 60 dá aquele 105, é uma adição. Só que eu tenho que lembrar da fórmula, da tangente da soma. Ou seja, o que é que a gente está fazendo aqui? 45 graus mais 60 graus. E agora? Deixa eu ver aqui a Sarinha. Do ângulo complementar, Sarinha, assim, ó. Agora há pouco, nós encontramos que o cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Não foi isso? Nós encontramos pelo desenvolvimento. Lá na tabela de arcos notáveis, eu vou fazer duas perguntas para você entender. Quanto que é o seno de 30 graus? Se eu perguntasse para você aqui, ó. Já eu volto para cá, tá bom? Só tirando uma dúvida. Quanto que é o seno de 30? Sara, quanto que é o seno de 30? Seno de 30 é 1/2, não é isso na tabela? Pergunto agora, quanto que é o cosseno de 60, Sara? Professor, o cosseno de 60 lá na tabela também é 1/2. Ó, o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 60 também é 1/2. Lá naquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Por que que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Olha para os teus ângulos, 30 e 60. Quanto é que dá 30 mais 60? Dá 90, não é? Quando é que dois ângulos são complementares? Dois ângulos são complementares quando a sua soma dá 90 graus. 30 mais 60 dá 90. São complementares. Sempre, vou repetir, sempre que dois ângulos forem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, agora há pouco eu perguntei quanto que era o seno de 75 graus. Eu ia precisar fazer conta? Não. Por quê? 15 mais 75 dá 90 graus. Ou seja, o 15 e o 75 são ângulos complementares. São ângulos complementares. Então, eu posso dizer que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Ou seja, o seno de 75 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Fechou? Se não tiver entendido ainda, a gente vai dar uma pausazinha super rápida, mas a gente volta já já para a gente dar continuidade ao estudo da trigonometria. Até daqui a pouquinho.